pessoal, eu sou a Tamires Palma, esse é o da Prateleira, né, o 4º episódio do programa, e será o primeiro episódio que eu gravo sozinha. Eu sabia que isso podia vir a acontecer, porque não necessariamente eu encontraria pessoas para conversar sobre as obras que eu quero indicar aqui, então esse programa possivelmente vai ter uma dinâmica diferente, porque sou eu falando sozinha. Pode ser que eu me perca, que eu fique um pouco prolixa. Eu já gravei meio programa e desisti no meio do caminho porque tava horrível. Tava bem louca, eu falando sozinha. Então, desculpa se ficar ruim e me deem um retorno nos comentários, né? Inclusive, antes de já pedir comentários, eu gostaria de agradecer todo mundo que tem interagido nos programas, que tem divulgado na internet, colocado no Twitter, porque é muito importante pra mim, gente. Eu preciso saber como que vocês estão reagindo, o que vocês estão achando dos programas. Então, eu agradeço desde já todo mundo que tem feito isso e continuo, reforço aqui. Me digam o que vocês têm achado, inclusive do fato de eu ter gravado sozinha. Espero que eu não fique muito prolixa, que eu não fique muito confusa aqui, não dificulte o entendimento de vocês de por que essa obra que eu vou indicar tá aqui. Nesse programa, eu conversarei com vocês sobre a biografia As Irmãs Romanov, As Filhas do Último Tsar, que foi escrita pela historiadora Ellen Rappaport. Esse livro foi publicado no Brasil no ano de 2016 e foi publicado originalmente em 2014 na Inglaterra. Ele foca nas 4 grã-duquesas, ou princesas, filhas do último casal imperial da Rússia, o Nicolau II e a Alexandra Feodorova. É tipo isso o nome dela, tá, gente? Eu não sei falar russo, desculpa. Que foram todos, então, né, o casal imperial e os seus 5 filhos, porque tem um menino também, o mais novo, assassinados em julho de 1918, na subsequência, né, na sequência da Revolução Russa. Então, hoje, como eu tô sozinha, eu vou acabar invertendo. Então eu falarei primeiro por que eu acho que as pessoas devem ler essa obra e depois eu vou discorrer sobre alguns pontos que me marcaram bastante na leitura. Apesar de ser professora de história, eu conheço bem pouco sobre Rússia. A gente nem estuda a Rússia na faculdade, pelo menos aqui na Federal do Paraná eu não vi nada da Rússia. A gente a vê como União Soviética e estuda um pouco da Revolução, estuda um pouco da participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, mas é pouco, assim. E na escola, eu dou aula de 6º ao 9º ano, eu não tenho ensino médio, também é tratado de maneira muito superficial a Rússia. Então ela existe enquanto o inimigo que derrota o Napoleão, a Revolução e o inimigo que derrota o nazismo. E depois a Guerra Fria. A gente tem isso tratado de Rússia em 4 anos de ensino fundamental. Eu acho que o livro traz muito bem uma Rússia pré-revolucionária. Assim, o livro vai passando por vários momentos e tudo mais, então ele começa ali no finalzinho, meio pro fim do século XIX, com o nascimento da própria Imperatriz Alexandra, que era Alice, antes dela se casar, que ela nasce no final do século XIX. Então, a gente tem uma passagem desse período do século XIX, essa vida da família real, desse último casal real, e a gente vê a questão de como que eclodiu a própria Revolução a partir de documentos, né, de relatos da própria família real. Então a gente tem, por incrível que pareça, nesse momento, a família real sendo os vencidos da história e os revolucionários os vencedores. Então foram eles que construíram a história da Rússia desse período pra gente, né? A gente acaba tendo só essa visão. Então esse livro traz muito bem essa Rússia pré-revolucionária. A gente consegue ter a noção dessa família que nos livros é tratada de maneira como que loucura, foi quem morreu. Mas nem há o relato, por exemplo, no livro didático que eu uso na escola, de como essa família foi morta. Fala, olha, teve a Revolução e deixou de ter monarquia. Não há continuação, não há explícito o fato de que os revolucionários mataram essa família de maneira extremamente violenta e tudo mais, mas também a autora consegue trazer vários deslumbres, assim, pra gente, da cultura, da religiosidade russa, de como que se portava o povo russo, a relação do povo russo com a nobreza, com o casal imperial. O casal imperial era visto como o representante, sabe, uma espécie de representantes do Deus na Terra. Então, a gente tem vários momentos que a gente consegue ter pitadas desse país que é tão distante da gente, assim, embora a parte dele esteja na Europa, né? Então, esse é o segundo ponto para mim também, de por que essa obra deve ser lida, porque estudar a Rússia, olhar para a Rússia é sair do eixo
Ocidente do qual a gente está acostumado. Então, eu trouxe o Persépolis e a biografia da Malala já, né, que também são livros que saem um pouco desse eixo ocidental que a gente está acostumado, porque eu tenho feito esse exercício, assim, para mim, como professora de história, como historiadora e como pessoa que gosta muito de ler. Eu tenho tentado olhar para outros autores, olhar para outros lugares, e biografias são ótimas para isso, né? Não à toa as 3 de lugares diversos são biografias, coincidentemente de mulheres e tal. Mas então a Rússia, apesar de geograficamente ter territórios na Europa, ela é constituída basicamente por um território que está na Ásia, e ela tem uma constituição, uma organização muito diferente dos padrões ocidentais, ao que a gente está acostumado de ver na literatura, ver nos filmes e ver no nosso cotidiano mesmo. Então a autora consegue, mesmo tendo foco nesse livro na história dessas 4 meninas, nos dá essas informações sobre o país e que enriquecem o nosso conhecimento de um lugar que tende a ser visto pelo cidadão ocidental comum apenas como antagonista dos Estados Unidos em diversos momentos. Então, a gente, né, tá aí num tempo onde tem Putin aparecendo o tempo todo, mas a Rússia é muito mais vasta do que isso. E ler essa obra, para mim, apesar de ter sido só uma pontinha minúscula do que é a Rússia, me deixou fascinada pelo país, me deixou fascinada pela história russa e pela literatura russa também. Eu li, claro, a historiadora é inglesa, e é a partir do olhar dela que a gente vai ter, então, acesso a essas cartas, esses diários que as meninas e os seus familiares próximos tiveram, que sobreviveram à Revolução. Mas eu fiquei encantada com esse mundo que se abriu para mim ao ler essa obra. Baixei trocentas coisas do Dostoiévski, do Tolstói, que estão na fila aqui para serem lidos, porque realmente a Rússia me conquistou a partir desse livro. O terceiro ponto, eu vou discorrer mais quando eu falar dos pontos que me marcaram na obra. O terceiro motivo para você ler esse livro é que essas 4 meninas, que apesar de princesas, apesar de granduquesas do Império Russo, elas são bem renegadas a um segundo ou terceiro plano dentro da história. Então a gente sabe o nome, normalmente a gente sabe o nome do pai e da mãe, a gente sabe o nome da Anastácia por causa daquele desenho que as pessoas acham que é da Disney, mas não é, que trata de maneira... É lindo, adoro o desenho, sou muito fã, mas ele não é nem um pouco verossímil, né? O Rasputin é um mago, faz umas bruxarias muito loucas, mata metade da família, enfim, os únicos membros que a gente conhece são os pais, né, o Tsar Nicolau, o Sanguinário, e a princesa Anastácia, que teria essa lenda de que ela teria sobrevivido. Então é importante ler essa obra porque a gente tem 4 meninas que foram criadas de uma maneira muito bizarra, que eu vou explicar mais pra frente, cresceram isoladas do mundo e hoje são ignoradas pela história também. Então é importante ver essa história de mulheres que, gente, é muito trágica a história delas, muito trágica, e que tentaram se manter de pé para sustentar a família. A mãe delas tinha sério, a Alexandra, né, a imperatriz Alexandra, tinha muitas doenças, ela tinha problemas mentais, ela tinha uma compleição física debilitada, e essas 4 meninas acabaram suportando a mãe doente e o irmão, que seria o herdeiro da Rússia, também doente, porque ele era hemofílico. Então, são 4 meninas que valem muito a pena a gente ler sobre, porque é uma história impressionante, de verdade, assim. Então, esse terceiro e último ponto, ele é uma forma de valorizar a história de 4 mulheres, 4 meninas, além da sua mãe, que também aparece bastante, que tiveram uma vida realmente sofrida. As pessoas normalmente glamorizam a vida de pessoas oriundas de família real e tudo mais. Então eu acho que é uma homenagem póstuma nossa para essas 4 meninas a leitura desse livro. E como último ponto, eu ia falar só esses 3, indicando por que ler a obra, mas de novo, vou ressaltar o fato de que esse livro foi muito bem escrito pela Ellen Rappaport. Ela é uma historiadora, mas esse livro não é um livro chato, pesado, de historiador. Eu sei que muitos historiadores escrevem apenas para os seus pares e daí fica um texto terrível de ser lido por pessoas que não têm os jargões e tudo mais, o jeito de ler mesmo um livro historiográfico, mas não é o caso. Então fica aí como uma última indicação de por que ler a obra, porque é uma biografia muito bem escrita e que traz de fato a vida dessas 4 meninas pra gente e esse tanto da vida russa que eu já disse também. Então
reitero que boas biografias são uma ótima forma de conhecer pessoas, gente. A gente já viu, aqui já discutiu aqui o Persépolis e a biografia da Malala, então aqui ela difere da biografia da Malala por não ser uma autobiografia, mas como a autora usa muitos diários e muitas cartas que as meninas escreveram, a gente também consegue encontrar um pouco de cada uma delas aqui. Então fica esse último motivo para se ler a obra. E agora, partindo para os pontos que mais me marcaram na leitura, eles são meio relacionáveis, tá? Então eu vou discorrendo sobre eles, porque eu já gravei 2 vezes, porque esse programa, a primeira vez deu errado, a segunda vez o microfone deu mute, então eu estou confusa já. Então eu vou discorrendo sobre eles, porque eu não lembro o que eu falei quando falei, mas eu espero que vocês entendam. Então, o primeiro ponto sobre por que ler essa obra tem a ver com o fato da vida simples e austera que essas granduquesas, essas princesas levavam. A mãe delas, a Imperatriz Alexandra, ela era neta da rainha Vitória, da Inglaterra. A mãe dela era inglesa, portanto, e o pai dela era alemão. Então ela nasceu na Alemanha também. E ela era luterana. Então, somados todos esses fatores, fizeram a princesa ser uma pessoa muito simples, muito austera, muito diferente de um padrão que a gente espera e imagina de um membro de uma família real europeia. Quando ela sai do Grã-Ducado onde ela vivia, de onde seu pai era o Grã-Duque e tudo mais na Alemanha, que era o Grã-Ducado de Hesse e Reno na Alemanha, e se torna a Imperatriz da Rússia, ela resolve que ela não vai abrir mão do fato de ter uma vida simples como ela teve, e isso influencia a forma como ela criará os 5 filhos. Ela vai fazer eles se reaproveitarem roupas, passar de um irmão para o outro. Eles têm brinquedos limitados, os quartos são muito simples, com camas simplíssimas, de metal, assim, camas normais de metal. Apesar deles viverem no Palácio de Inverno na Rússia, eles ficam limitados a apenas uma ala do palácio que ela reforma para ter mais o gosto dela, meio minimalista e tudo mais. Então, esse ponto já me marcou porque mostrou, já dava o tom do fato de que essa família não era uma família real no modelo que a gente espera, que a gente vê nos grandes filmes e tudo mais. Porque a Alexandra, de fato, se esforçou para criar os seus filhos dentro dos padrões que ela estabeleceu como adequados. Ela era luterana antes de casar, mas para casar com um herdeiro da Rússia você precisava se converter à Igreja Ortodoxa, e ela se converte, e ela adere de forma muito fervorosa à fé ortodoxa. Então ela também vai valorizar a questão de penitências, de tentar manter uma vida simples para ser digna dos sofrimentos de Cristo e tudo mais. Então toda a sua constituição como pessoa vai influenciar a educação dos seus filhos, o que é óbvio, né? Isso sempre acontece, mas é muito diferente olhar para essas meninas, porque você imagina que as grã-duquesas da Rússia teriam tido uma vida extremamente luxuosa e tudo mais, e não era o caso. Então isso me deixou muito assustada, não assustada, mas muito intrigada de, sabe, realmente ver como a gente tem estereótipos construídos na nossa cabeça e às vezes eles nos surpreendem. Ainda dentro dessa questão da imperatriz ter criado seus filhos de maneira muito austera, a gente tem uma outra questão. A Alexandra, a Imperatriz Alexandra, ou a Tsarina, que é a palavra usada, a Tsarina, o Tsar e o Tsarevich, a Tsarina, ela criou as suas filhas também muito isoladas do mundo. O trono russo, o Império Russo teve vários atentados e tudo mais, então era um país muito instável, a família real vivia recebendo ameaças, mas além disso, a Imperatriz não gostava da corte russa. Quando ela chega ali, ela não se dá muito bem com a sogra, então a Alexandra, ela fica noiva quando o seu marido ainda é só o Tsarevich, o herdeiro da Rússia, mas o seu sogro morre antes do casamento acontecer. Ele morre em novembro, dia 1º de novembro, e ela casa dia 26 de novembro de 1894. Então, é um período muito curto de transição da antiga Tsarina. Então, a antiga imperatriz, a sogra da Alexandra, a Maria Feodorovna,
era muito querida pelo povo russo, ela era uma imperatriz jovem ainda, e num espaço de 25 dias ela deixa de ser a imperatriz porque o seu marido morreu e é substituída por essa estrangeira, por essa alemã com aspectos ingleses. E elas não se dão bem. A Maria Feodorovna, ela acaba continuando tendo muito espaço na corte, o que não dá muita chance para a Alexandra ter o seu espaço, mas a Alexandra também nunca se esforçou muito, porque ela tinha já essa sua moral luterana, e quando adere à fé ortodoxa, adere de forma verdadeira mesmo, ela via muita coisa que ela não corava na corte, gente traindo, sabe, sendo adúltera no casamento, bebedeiras demais, fofoca, tudo que a gente imagina numa vida de corte. E ela não era conivente com essas coisas. Então ela começa a se afastar, logo que ela casa, ela começa a se afastar com o marido e abre espaço. A sogra dela continua tendo um espaço muito grande na corte, e isso faz com que os filhos dela, porque ela quer protegê-los e criá-los de maneira piedosa e muito correta, muito cristã, ela também não os permite frequentar a corte. E essas meninas que já ficaram à sombra do irmão, que nasce sendo o herdeiro da Rússia e descobre se tem hemofilia, ficam à sombra também dentro do seu próprio reino, dentro do seu próprio país. Poucas pessoas as conhecem, elas não conhecem quase ninguém. Há uma situação onde há um baile para apresentar as duas mais velhas, a Olga e a Tatiana, para a corte e tudo mais, e elas não têm com quem dançar, porque as pessoas não as conhecem, os rapazes da corte não as tiram para dançar porque não as conhecem. Elas ficam no cantinho da festa dançando com os oficiais que faziam a guarda real da família, que eram os amigos que elas tinham. Foram todas as paixões que elas tiveram, os amores de juventude foram entre oficiais, porque elas viviam fechadas dentro do mundo que a mãe delas estabeleceu como limite. É muito triste pensar, e eu fiquei muito triste lendo esse livro, assim, ele realmente é muito melancólico, porque a gente vê 4 meninas que poderiam ter tido uma vida fantástica de glamour e emoção e tudo mais, fechadas dentro de uma casa com uma mãe desequilibrada mentalmente, com um irmão hemofílico e com um pai que vive para a esposa e para o filho mais novo. Ele amava as 4 filhas, ele cuidava muito bem delas, mas elas não eram o centro, elas não eram o centro dentro de casa, elas não tiveram espaço para ser o centro na corte, elas passam a ser tratadas pela família como o grande par e o pequeno par, as duas irmãs mais velhas e as 2 mais novas. Então há uma espécie de apagamento das irmãs mesmo. Então a gente vê elas sendo apagadas dentro da família, dentro da corte e eventualmente apagadas pela história, pela historiografia, o que a Ellen Rapaport tenta corrigir com esse livro. O outro ponto, ainda relacionado a isso, é a questão, e daí é um ponto positivo, eu agradeço muito a autora, né, se estiver me ouvindo aí um dia, o fato dela ter conseguido aflorar e desenvolver as individualidades que cada uma das meninas tinha. Apesar de serem ignoradas pela sua família, como eu acabei de falar, a autora consegue trazer a personalidade e a individualidade de cada uma delas, a partir das cartas, a partir dos diários, a partir das fotos que encontrou, dos relatos, das entrevistas posteriores com pessoas que sobreviveram e conheceram a família. Então é muito incrível ver como a autora consegue fazer um trabalho minucioso que a própria família deixou de fazer em olhar para as 4 meninas de maneira independente, e ela traz os aspectos de cada uma pra gente, assim. Então a gente sabe que a Olga é muito sonhadora, ela ama a Rússia mais que tudo, tanto que a família deixa de casar ela com os príncipes de outros países porque ela não concebia a ideia de ir para fora da Rússia. Mas ela também é muito mais frágil que a Tatiana, por exemplo, que é a segunda irmã. A autora mostra como elas lidam com coisas, com as situações de maneira diferentes. A Tatiana sendo o suporte da família, a Olga cuidando muito do irmão doente, a Anastácia, a mais nova, sendo a palhaça para tentar animar todo mundo, mesmo quando ela própria estava triste. Então esse aspecto me marcou muito, assim, a gente conseguia construir a personalidade de cada uma delas, e depois de um tempo eu já conseguia olhar para as fotos, mesmo as fotos delas menores, pequenas, e saber qual era cada uma delas pela construção que a própria autora fez, assim. Então foi uma coisa que me deixou muito, muito tocada.
E acabou fazendo me apegar às personagens, o que deixou a leitura desse livro ainda mais melancólica, porque eu sabia que elas iam ser mortas, eu já sabia. E mesmo assim eu ficava desejando que o destino delas tivessem sido diferentes. Então é um mérito da autora mesmo, assim, fazer a gente se apegar a personagens de maneira tão... Eu, pelo menos, me apeguei de maneira muito profunda aos personagens e realmente torcia para um futuro melhor delas, embora eu já soubesse o final. E esse final relaciona-se então com o último ponto que me marcou muito na leitura, que tem a ver com o desenvolver da revolução, a crescente violência que acontece na Rússia para culminar na revolução. Daí quem acha que todo mundo tentar ser comunista pode ficar meio bolado, chateada nesse momento, assim, porque a autora, ela tá enfocando no lado de quem foi vencido, porque apesar de ser uma família real, eles foram derrotados pela revolução, eles foram depostos e assassinados pela revolução. Então a gente olha o outro lado da história. É muito comum a gente partir do pressuposto de que por ser uma família real e por ter sido derrubado pelo povo, necessariamente eles eram maus e cruéis e mereciam o que veio sobre eles. E a autora mostra que não é assim. Então a gente tem a questão de como essa família real era muito querida por todos os seus parentes próximos, pelos seus funcionários. Assim, quando há a revolução e eles ficam presos no Palácio de Inverno, primeiro, na prisão domiciliar, os funcionários são extremamente devotos a eles, e porque essas pessoas eram bondosas mesmo, sabe? Eles tinham uma relação muito amorosa com todo mundo que os cercava. Eles tratavam a guarda real, gente, assim, tudo que era, os cossacos, eu não sei quem, eles tinham diversos tipos de grupos de guarda real. Eu não sei o nome, tá? Deve ter tem um nome militar para isso, mas eu já esqueci. Mas a questão é, eles tratavam todos eles muito bem, eles presenteavam as pessoas no Natal, eles presenteavam na Páscoa. Então, há um outro lado, o lado que a Revolução Russa tentou apagar. Ela tentou construir uma imagem que essa família era impiedosa, cruel e tudo mais, para justificar o que foi feito com essa família, que foi esse assassinato violento em julho de 1918, quando o imperador, já deposto, o imperador assinou uma deposição um ano antes, falando que ele abdicava do trono dele para o seu filho também, ninguém ia tentar pedir o trono de volta, e eles assassinam o Nicolau, a Alexandra, as 4 meninas e o Alexei. A Olga, que era a mais velha, tinha 22 anos e o Alexei tinha 13 anos. Então, essa parte do final deles, ela me deixou mais deprimida ainda do que o fato da vida delas já não ter sido fácil. Eu levei bastante tempo para ler, eu levei algumas semanas para ler essa parte, porque eu não conseguia embalar na leitura, porque eu ficava realmente chateada, assim. A autora não coloca nenhuma violência explícita, nada, porque daí ela tem um livro falando sobre os últimos dias da família imperial, eu acho que é os últimos dias do Tsar, se eu não me engano. É os últimos dias dos Romanov. Então a autora vai falar da parte mais violenta específica nesse livro, né? Ela escreveu antes de escrever sobre as 4 irmãs. Mas eu fiquei muito sentida, assim, porque a sensação que passa a partir da visão da autora, e claro, a gente defende sempre, não há imparcialidade na construção de nenhum discurso, é que os revolucionários só mataram a família real porque queriam e porque eles podiam. Então não havia uma justificativa. Ela ficou muito triste, a autora, de não conseguir provar que foi o Lenin quem ordenou. Ela não encontrou um documento que provasse isso. Mas a partir das pesquisas que ela fez, ela toma isso como verdade, que o Lenin ordenou o assassinato da família real, porque logo após a Revolução Russa, a gente estuda isso quase nunca na escola, houve uma guerra civil em que havia um exército leal à família imperial e que tentava, pelo menos, tirá-los da Rússia, colocá-los no exílio para tentar recuperar o trono e depois colocá-los de volta no trono. Então ela acredita que o Lenin ordenou a morte dessa família simplesmente para acabar com as esperanças desse exército, que eu acho que era o Exército Branco, se eu não me engano, que tentava restituir a monarquia. E eles vão tendo uma crescente de violência para com a família real nos últimos dias. Primeiro, a família real podia ficar no Palácio de Inverno. Não pode mais. Mandaram eles para o meio da Sibéria. Aí, lá, eles tinham os oficiais que eram a sua guarda real primeiro. Depois, não. Muda para outros soldados revolucionários. Depois, muda para bolcheviques mais violentos e mais contrários à família real ainda. E daí, cada vez que muda isso, muda a forma como eles podem comer, se eles podem cortar lenha,
lenha, se eles podem sair da cidade para missa ou não. Então, é uma escalada de violências simbólicas e psicológicas com a família real que culmina com o assassinato deles, né? Eles são todos metralhados. Eu não achei esse outro livro dela para conferir, mas pelo que eu li por cima, os casacos das meninas deles estavam todos com joias por dentro. Então tinha alguns diamantes presos em bolsos falsos por dentro. E daí as balas se chicoteavam nos diamantes e eles não morreram necessariamente imediatamente após terem sido fuzilados. Então eles jogam os cadáveres meio mortos, meio vivos em valas, jogam cal por cima para terminar de queimar, porque eles não queriam que a população da cidade em que a família estava descobrisse isso, porque eles tinham medo de uma revolta da população, porque era a família imperial ainda. Então é muito violento, é muito triste. E como a história foi construída a partir do viés da Revolução Russa, a partir da União Soviética, a gente só sabe que eles foram mortos, mas há um silenciamento de como, porque isso ainda choca a Rússia. Eu vou colocar uma entrevista com a autora no post, mas ela fala assim que os russos, eles se apegam muito à lenda de que uma dos herdeiros possa ter sobrevivido, porque eles se envergonham do fato de que o próprio povo matou o seu imperador, o seu czar, a sua czarina, e matou as crianças, né, os adolescentes, sem justificativa, porque eles eram só os filhos de quem eram, eles não tinham culpa do que os pais tinham feito. E eu queria ler só um trechinho do livro pra vocês, porque ele realmente me tocou muito, assim. Quando elas estão chegando, as três irmãs, elas tiveram que se separar por um período, o pai e a mãe, e uma das irmãs foi pra uma casa, nessa última cidade onde eles viveram, eu não vou me arriscar a dizer o nome porque eu não falo russo, e ficaram três irmãs com o Alexei pra trás, porque ele tinha tido mais uma crise por causa da hemofilia muito forte. E daí tem um engenheiro, a autora deixa o nome dele ali, mas eu posso deixar no post, porque só tem em francês o livro, tá? Eu deixo o link no post. Mas esse engenheiro tava na estação de trem quando elas chegaram e ficou lá pra esperar e vê-las chegar. E daí, nas palavras do rapaz, tá? Elas caminhavam sem firmeza, ou antes, sem equilíbrio. Concluí que isso se devia ao fato de estarem carregando uma mala muito pesada, e também porque a superfície da estrada estava enlameada com a chuva primaveril incessante. Ter de andar pela primeira vez em suas vidas com uma bagagem tão pesada estava além de sua força física. Elas passaram muito perto e muito devagar. Fiquei olhando para seus rostos vivos, jovens, expressivos, com certa indiscrição. E durante esses 2 ou 3 minutos percebi algo que, até o dia da minha morte, jamais vou esquecer. Senti que meu olhar cruzou com o das 3 jovens desafortunadas por um momento, e que quando isso aconteceu, penetrei na profundeza de suas almas martirizadas, por assim dizer, e fui subjugado pela pena em relação a elas. Eu, um revolucionário inveterado. Sem que esperasse, percebi que nós, intelectuais russos, nós que alegamos ser os precursores e a voz da consciência, éramos responsáveis pela ridícula falta de dignidade com a qual as granduquesas estavam sendo tratadas. Não temos o direito de esquecer, tampouco de nos perdoar por essa nossa passividade e pelo fracasso em fazer algo por elas. Aí a autora continua. Quando as 3 jovens passaram por ele, o engenheiro ficou admirado de como tudo estava pintado naqueles rostos jovens, nervosos. A alegria de ver seus pais outra vez, o orgulho de jovens oprimidas, forçadas a ocultar seu sofrimento espiritual de estranhos hostis, e enfim, talvez, uma premonição da morte iminente. Olga, com seus olhos de gazela, lembrou-me de alguma jovem triste em algum romance de Turgenev, eu acho que é isso. Tatiana deixou-me com a impressão de uma altiva aristocrata com um ar de orgulho, pelo modo como fitava as pessoas. Anastácia me pareceu uma criança assustada, aterrorizada, que podia, em diferentes circunstâncias, ser encantadora, despreocupada e afetuosa. Então, é o relato de um homem que, como ele próprio diz, era um revolucionário inveterado e que, ao olhar a forma como as meninas estavam sendo tratadas apenas por serem filhas de quem são, tem essa imagem marcada na sua alma para sempre. E essa imagem dessas meninas marcou a minha alma para sempre também. Foi uma leitura que me tocou muito, me mudou muito e que, como eu já disse antes, me fez eu me tornar uma apaixonada pela Rússia, assim. Quero conhecer muito mais da história do povo russo, porque só esse gostinho já foi, de fato, muito grande pra mim, assim. E é isso, terminei até meio emocionada, que a primeira vez que eu li esse trecho eu chorei bastante, agora eu me controlei pra conseguir gravar, mas eu queria deixar de novo a minha indicação muito forte de que esse livro merece ser lido. É facinho de achar aí, né, com o primo americano.
Primo Russo, melhor, vamos procurar com o Primo Russo na internet. É fácil de achar, mas tem para vender. Esse ano a gente comemora, né, os 100 anos da Revolução Russa, então teve bastante coisa sendo traduzida para o português sobre a Revolução, sobre a família Romanov nesses últimos 2 anos. E fica a minha indicação. Eu agradeço por você ter me ouvido até aqui e peço de novo que você deixe as suas impressões e os seus comentários e as suas divagações aqui nos comentários do post. Divulgue para quem você quiser e achar que vai gostar desse programa. E siga-me nas minhas redes sociais, eu sou @tamigspalma em todas elas. Obrigada, pessoal, e até mês que vem. Mamãe! É Deus, mamãe!